Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? Vamos abrir a Bíblia no livro de Esdras, capítulo de número 3, amém? Livro de Esdras, capítulo de número 3, nós vamos ler a partir do verso de número 1, graças a Deus, que nos dá a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero louvar a Deus, enquanto os irmãos localizam o texto, pela vida do nosso pastor, doutor Vanilton Vidal. Quero agradecer pela vida da pastora Ivanilde. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? Vamos abrir a Bíblia no livro de Esdras, capítulo de número 3, amém? Livro de Esdras, capítulo de número 3, nós vamos ler a partir do verso de número 1, graças a Deus, que nos dá a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero louvar a Deus, enquanto os irmãos localizam o texto, pela vida do nosso pastor, doutor Vanilton Vidal. Quero agradecer pela vida da pastora Ivanilde, pela vida do pastor Divino, pastora Elda, pastor Alexandre e a pastora Carol, amém. Deus abençoe. E o pastor Jerônimo também, que está ali também. E os demais obreiros, servos do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Pela vida do meu cunhado, Lucas, está comigo aqui nessa noite. Que Deus abençoe a todos. Livro de Esdras, capítulo de número 3, nós vamos ler a partir do verso de número 1. Vamos ler até o verso de número 4. E vamos ler também o verso de número 10 até o verso de número 13, amém? Que diz assim a palavra do Senhor: E quando o 7º mês havia chegado, os filhos de Israel estavam nas cidades. O povo se reuniu como um homem só em Jerusalém. Então puseram-se de pé Jesua, o filho de Josadaque, e os seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, o filho de Sealtiel, e os seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel para oferecer sobre ele ofertas queimadas, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E eles puseram o altar sobre as suas bases, porquanto o temor estava sobre eles, por causa dos povos daqueles países, e ofereceram sobre eles ofertas queimadas ao Senhor, a saber, ofertas queimadas da manhã e do anoitecer. E também celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram ofertas queimadas diárias por número, de acordo com o costume que exigia a obrigação de cada dia. Versículo 10 em diante. E quando os edificadores lançaram os fundamentos do templo do Senhor, apresentaram os sacerdotes trajando as suas vestes, com trombetas, os levitas, os filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem ao Senhor segundo a ordenança de Davi, rei de Israel. E eles cantaram juntos por turma, no louvor e nas ações de graça ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre para com Israel. E todo o povo gritou com grande brado, quando eles louvaram o Senhor, porquanto foram lançados os fundamentos da casa do Senhor. Todavia, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, que eram anciãos, que haviam visto a primeira casa,
quando os fundamentos desta casa foi lançado diante dos seus olhos, choraram em altas vozes, e muitos gritaram em alto de alegria, de modo que o povo não conseguia discernir o barulho que gritava com o choro do povo, porque o povo gritava com um grande brado e o barulho era ouvido de longe. Eu vou ler, só para a gente ficar no versículo, o verso de número 2. Então puseram-se de pé Jesua, o filho de Josadaque, e os seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e os seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecer sobre eles ofertas queimadas, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós somos gratos ao Senhor pela oportunidade, o privilégio de estar na Tua casa. Eu dependo nesta noite exclusivamente da Tua graça, para compartilhar a Tua palavra, para ser sucinto nas minhas palavras, que o Senhor use os meus lábios como instrumento, para que a Tua voz possa ecoar nas consciências nesta noite. Toca, meu Deus, a vida dos Teus servos, fortalece, ó Deus, o ânimo da congregação, fortalece os obreiros desta casa, abençoa o nosso pastor Vanilton. Tome em Tuas mãos a sua casa, a sua família, guarda os seus familiares, e que esta mensagem, ó Deus, seja simplesmente, ó Pai, uma fagulha que vai chegar ao coração dos Teus filhos, e que os Teus filhos compreendam a Tua voz, que além daquilo que sai, ó Deus, dos meus pulmões, além daquilo que é reproduzido nas cordas vocais, que o Senhor possa falar no íntimo, no ser de cada um dos Teus servos aqui nessa noite. Abençoa as nossas vidas, em nome de Jesus. Faz conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, nós estamos diante de uma passagem bíblica que nos faz meditar. É bem verdade que o livro de Esdras é um livro cheio de detalhes, e que compreende um período da história do povo de Deus, aonde este povo passava por uma reconstrução. Os irmãos têm conhecimento bíblico de que Nabucodonosor, ele conseguiu êxito nas investidas que ele tinha sobre o território de Jerusalém. Quando os irmãos vão analisar o contexto de Jeremias, os irmãos vão perceber que Nabucodonosor, ele realmente conseguiu fazer aquilo que queria, mas tudo isso porque Deus permitiu e porque Deus queria punir um povo que estava em pecado. Quando nós abrimos a Bíblia no livro de Jeremias, nós vamos observar este profeta anunciando dioturnamente para que o povo se arrependesse dos seus pecados. E Deus insistiu com esse povo. Deus usou Jeremias, Deus usou Isaías, Deus também usou o próprio Ezequiel dentro do contexto da Babilônia. Deus usou Daniel e muitos outros que Deus insistia em usar para que o seu povo se convertesse dos seus maus caminhos. Mas quando nós olhamos para o livro de Esdras, nós estamos passando de um período de sofrimento para um período de esperança. Nós estamos passando de um período de dor para um período de alegria, porque o livro de Esdras cobre justamente a restauração, a reconstrução deste povo que passou um período na Babilônia. Quando você abre a sua Bíblia no livro de Esdras, no capítulo de número 1, você vai perceber que Deus agora vai usar Ciro, o rei da Pérsia, para dar ao seu povo a oportunidade de retornar para a sua casa, para o seu território. O mesmo Deus que permitiu um período de 70 anos de sofrimento, agora está iniciando um período de bênção para o seu povo. E o que é interessante é que Deus vai usar Ciro, o rei da Pérsia. Deus vai usar o ímpio para abençoar o seu povo.
o decreto que vai ser determinante para que o seu povo saia da Babilônia e retorne para o seu território, vai ser assinado por uma pessoa que não acredita em Deus. Quando Deus quer abençoar a sua igreja, Deus usa dos meios necessários. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, já vou profetizar, Deus vai usar os meios necessários para que a multiplicação chegue na sua vida. Deus, Ele sabe o que está fazendo. Quando você abre a sua Bíblia, o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, a introdução do livro de Esdras, ela é riquíssima em detalhes que nos faz meditar nessa noite. Eu estava pensando, analisando aquilo que poderia compartilhar e contribuir nesse primeiro domingo do ano de 2024 com os irmãos aqui nessa noite, e realmente esta palavra ardeu no meu coração, e eu fiquei percebendo quanto que nós estamos de uma forma semelhante vivendo tempos como esse, tempos de renovo, tempos de reconstrução, tempos de tomar início de uma grande obra. E foi isso que aconteceu aqui no que está escrito na Bíblia, no capítulo de número 1, 2 e 3 do livro de Esdras. A Bíblia vai dizer que Deus vai permitir que este rei Ciro da Pérsia determine o retorno do povo de Deus. O povo de Deus vai voltar e vai viajar por 4 meses, um período, uma distância de 1.400 quilômetros. Eles vão durar 4 meses e vão trazer consigo na bagagem 50 mil pessoas, e elas vão retornar para reconstruir a terra que estava arrasada, ou a terra que ficou abandonada. Elas vão agora restaurar aquele ambiente, elas vão trazer vida para aquele lugar. São um número pequeno, haja visto que havia antes naquele lugar uma grande multidão. Havia antes naquele lugar grande multidão de pessoas, e muitos morreram, muitos foram para a Babilônia e não quiseram voltar, mas alguns resolveram voltar para Jerusalém, para reconstruir aquilo que Deus determinou. Irmãos, quando eu olho para um texto como esse, eu vejo quanto que isso se encaixa perfeitamente na realidade em que estamos vivendo. Nós se deparamos com situações e momentos distintos da nossa vida, onde nós precisamos restaurar, louvado seja Deus, o lugar que nós estamos. Nós é que somos estrutura de Deus, instrumento de Deus, para tornar realidade o projeto que Deus tem na nossa vida. E a Bíblia vai dizer que este povo agora vai restaurar. Este povo vai trazer os utensílios da casa de Deus para Jerusalém, e eles vão recomeçar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você levante a sua mão direita aos céus nessa noite, que eu quero profetizar que você vai ser o instrumento que vai trazer, aleluia, os utensílios para a casa de Deus, vai ser instrumento que vai fazer a diferença, vai ser instrumento na multiplicação, vai ser instrumento de Deus nesse lugar. A Bíblia Sagrada é linda, irmãos. A palavra de Deus vai dizer que este povo agora vai viajar, vai chegar nesse território, vai recomeçar um processo. E agora a Bíblia diz que o período se passa 7 meses, e a Bíblia diz que Deus agora vai trabalhar no meio deste povo, justamente no momento distinto e justamente na sugestão da unidade deste povo. Quando você coloque para mim, por gentileza, meu amigo, o versículo de número 1, a Bíblia vai dizer assim no capítulo 3, a Bíblia vai dizer que os filhos de Israel estavam nas cidades e o povo se reuniu como um homem só em Jerusalém. A Bíblia diz que eles estavam espalhados, porém eles se reuniram, e quando eles se reuniram, louvado seja Deus, agora no meio deles vai se levantar alguém que vai fazer a diferença. Porque quando o povo de Deus se reúne
em Jerusalém, quando o povo de Deus se reúne no lugar de culto, quando o povo de Deus se reúne para fazer a obra de Deus, Deus aprova e Deus levanta alguém no meio do seu povo. Observe o que diz a Bíblia no versículo de número 2. A Bíblia diz que então puseram-se de pé, ou levantaram-se nessa tradução, Jesua, o filho de Josadaque. Quando você olha para o texto bíblico e você percebe o nome Jesua, você está falando de alguém que tem um nome semelhante ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No Antigo Testamento, o nome Jesua, ele também traz conotação a Josué. Louvado seja o nome do Senhor. E os irmãos sabem que Josué, no Antigo Testamento, ele representava uma figura simbólica de Cristo para um povo determinado. Nesse texto, nós temos alguém que se levanta, que tem um nome semelhante ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vai iniciar um projeto e uma restauração para que o nome de Deus seja glorificado. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: quando o povo de Deus utiliza a sua força para se unir em busca de um propósito estabelecido pelo próprio Deus, Deus levanta no meio da congregação alguém que representa o nome de Jesus para iniciar um trabalho e uma restauração no ambiente. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Eu estou falando que quando a igreja se une, Deus levanta alguém. Quando a igreja se une, alguém se coloca de pé, aleluia, e o projeto inicia. Mas eu quero que os irmãos observem comigo esse texto bíblico, porque a Bíblia fala de uma família. Veja bem, a Bíblia diz Jesua, filho de Josadaque, e os seus irmãos. Irmãos, observem comigo o que diz a Bíblia. A Bíblia está mostrando que a restauração, ela vai começar através da família. É através da família que Deus restaura. É através da família que Deus opera. É através da família que Deus levanta. É através da família que Deus reestabelece aquilo que tem que ser restabelecido. No mesmo contexto histórico, nós temos a figura de Ageu. Ageu que chega dizendo: a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Mas para que a glória da segunda casa se revele, este povo teve que se unir, aleluia, para Deus operar. Eu quero profetizar na Vila Dimas nessa noite: Deus vai enviar condições e vai decretar o que tiver que ser decretado. E a igreja se unindo, Deus vai trazer providência, Deus vai fazer milagre. Eu acredito nisso. Quem acredita nisso aqui nessa noite? A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Quando você olha para esta narrativa, irmãos, eu acho interessante, porque eu estou diante de uma narrativa que nos apresenta muitos detalhes e que também é riquíssima. Eu sei que um culto de domingo, muitas vezes, não é tão assim para você trazer uma mensagem textual, mas eu acho interessante o quanto que essa palavra fala aos nossos corações. Se você analisar aqui, você vai perceber que ali, depois de que uma família se levanta, outra família de sacerdotes se levanta, e a partir das famílias unidas no propósito, eles vão edificar o altar do Deus de Israel. Porque tudo começa com altar. Sem altar não tem sacrifício. Sem sacrifício não tem resposta de Deus. Sem resposta de Deus não tem providência, não tem transformação, não tem restauração. Deus não vai levantar ninguém. Então, primeiro, Deus usa esses para restaurar o altar. E eles deixam de lado o orgulho. Por quê? Porque eles poderiam dizer: não foi eu que derrubei o altar, não fui eu que deixei o altar caído. Mas eles se mobilizam debaixo de uma orientação e pegam as pedras que estavam espalhadas e vão levantar de volta um altar.
Quer viver um ano de 2024 melhor do que o ano de 2023? Agora, comece a juntar as pedras e restaurar o altar, porque com o altar a tua vida vai mudar, com o altar Deus vai trazer providência sobre a tua vida. Eles estão restaurando o altar para oferecer a Deus holocausto. Eles estão restaurando o culto a Deus. Eles não têm um templo construído, mas eles têm altar. Eles não têm aparência, mas têm altar. Eles não têm muita coisa para mostrar para quem está do lado de fora, mas agora eles têm um altar, e o altar é quem faz Deus agir, aleluia. E quando Deus age, aleluia, Deus operando, ninguém impede. Eles começam a trabalhar para oferecer holocausto a Deus e para cumprir a palavra, porque está escrito na lei de Moisés que eles precisavam ter um altar. E a Bíblia vai dar continuidade. Eles vão colocar o altar sobre as suas bases, no verso de número 3. Eles estão vivendo debaixo de um temor. A Bíblia diz, eles estão com medo dos inimigos, mas estão fazendo a obra. Está com medo, mas está fazendo a obra. Tem incerteza, mas faz a obra. Tem dificuldade, mas faz a obra. Está passando por luta, mas faz a obra. Está passando por privações, mas faz a obra. Tem coisas ao redor atrapalhando, mas está fazendo a obra. Eles estão fazendo a vontade de Deus, mesmo que debaixo de pressão. Eles estão debaixo de pressão, mas eles voltam a fazer a vontade de Deus. Segundo a Bíblia, eles restabelecem holocaustos de manhã e à noite, ou de manhã e à tarde. De manhã tem holocausto, à tarde tem holocausto, Deus vai aprovar. De manhã tem sacrifício, à tarde tem sacrifício, Deus vai aprovar. Deus está falando mais uma vez. Deus não falta culto aqui na Vila Dimas, viu, irmão? Não fique preocupado, porque Deus não falta culto. Se tiver uma vida aberta, com o coração aberto para receber a palavra, todo culto Deus vai falar, aleluia. O Espírito Santo de Deus não falta culto. Eu quero profetizar na tua vida, Deus vai restaurar a tua vida. Esse ano é ano de multiplicação. O nosso pastor não está trazendo um tema aleatório aqui não, irmão. Deus está usando ele para que se inicie um projeto grande na tua existência. Está escrito na palavra, o povo restabelece o holocausto. E eu poderia falar versículo por versículo, irmão, porque tem muita coisa realmente que dá para a gente meditar. Mas quando você vai para o versículo de número 10, eles contrataram edificadores para cumprir com as obrigações, porque não adianta falar, tem que trabalhar. Dos versos de número 4 até o verso de número 10, você vai observar que existem trabalhadores que são contratados para que aquilo que é projeto se torne realidade. Aquilo que está escrito se torne realidade. Tem gente que quer os benefícios do que está escrito, mas não faz o que a palavra manda. Tem alguém me entendendo aqui? Diga amém. Tem gente que quer benefício do que está escrito, mas o que a Bíblia diz ele não faz. Mas aqui nós estamos diante de uma regra, nós estamos diante de leis, de normas que foram determinadas para que Deus pudesse se manifestar no meio desse povo, e esse povo tinha que tornar realidade aquilo que está escrito na lei de Moisés, e eles agora vão ser obrigados, para cumprir com as obrigações, a contratar pedreiros, trabalhadores, para começar a obra, para fazer os fundamentos do templo. Nós estamos falando de um processo para que a glória da segunda casa seja maior do que a da primeira. Ageu vai trazer essa realidade, vai lá na frente, ele vai fazer essa profecia, ele vai chamar a atenção do povo novamente, no mesmo contexto histórico, sendo coparticipante histórico desses personagens aqui. Mas esses aqui têm uma missão para aquele tempo, porque se você vive debaixo do Cronos,
Você tem uma missão para o tempo determinado que você está vivendo. Se esse é o teu momento na Vila Dimas, você é instrumento de Deus para fazer diferença. Se esse é o teu momento na Vila Dimas, Deus quer te usar para fazer diferença. Se esse é o teu momento, Deus vai te usar agora. Louvado seja o nome do Senhor. E os edificadores vão construir os fundamentos. E a Bíblia vai dizer que depois que os edificadores lançam os fundamentos, versículo de número 10, se o irmão puder colocar, eu agradeço a irmã. A Bíblia diz que quando os edificadores lançam os alicerces do templo e apresentaram-se aos sacerdotes, porque tem que se apresentar ao sacerdote, tem que respeitar o sacerdócio, tem que honrar a liderança, tem que honrar quem é aquele que faz a junção do físico com o espiritual, aquele que tem autoridade para poder acessar, aleluia, a presença de Deus. Então eles vão se apresentar ao sacerdote, aleluia, e esses agora vestidos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e com trombeta, aleluia, e os levitas, porque tem que ter alguém que adora, tem que ter alguém que clama, que adora, que exalta o nome do Senhor. Quando o sacerdote, o levita, o edificador, está todo mundo ajustado, aleluia, Deus vai fazer uma obra grande. O contexto ainda é contexto de incerteza, mas quem muda o ambiente é quem faz a diferença. Lá fora está incerto, lá fora está difícil. Alguém está me entendendo aqui nessa noite, irmão? Lá fora está complicado, mas quem faz a diferença aqui dentro somos nós. E quem carrega a presença de Deus lá fora somos nós. Aleluia. Então eles agora estão ajustando no templo em Jerusalém. Preste atenção, eles agora estão cumprindo com as obrigações. Vão buscar em Davi uma referência. Davi é aquele que adora, Davi é aquele que tem compromisso com Deus, que tem falhas, mas tem compromisso, que as falhas não apagaram a história dele, porque ele soube se colocar na posição, ele foi humilde. Então eles vão buscar em Davi uma referência, e a Bíblia diz no versículo de número 11, por favor, irmã, cantaram juntos. Aí nós temos aqui uma bela orquestra, hoje está de folga, mas uma bela orquestra, e eles vão louvar, render graças ao Senhor. O louvor é um só, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E quando eles louvaram ao Senhor pela fundação da casa do Senhor, quando eles agradeceram a Deus pelo que Deus está fazendo, é muito pouco ainda, é a fundação, pastor Vanilton. É muito pouco, começou ainda, está começando, aleluia. Mas quando o povo se une, agradecendo, Deus está fazendo uma obra na Vila Dimas. Deus está trabalhando ali, Deus levantou alguém, Jesus se levantou no nosso meio, aleluia. O altar está restaurado, os fundamentos estão ali, Deus está trabalhando. Quando o povo se une para adorar, versículo de número, aleluia, versículo de número 11. Quando eles começam a louvar a Deus, a Bíblia diz que houve um júbilo no meio deste povo. E sabe o que é júbilo? Alegria. Porque aquele que louva, agradecendo pelos fundamentos que Deus está estabelecendo, alcança júbilo na sua própria vida. Quando eu olho para a obra de Deus, falo, a obra de Deus está melhorando, Deus está trabalhando aqui. Oh, aleluia, que bênção, que maravilha. Deus começa a trabalhar na minha vida, no meu íntimo, no meu ser. Sabe por que tem muita gente amarga dentro da igreja? Porque não está satisfeito com o que Deus está fazendo. A gratidão, irmão, é uma injeção de ânimo, aleluia, para a alma do aflito, que vive uma vida angustiante. Nós sabemos que a vida humana é cheia de problemas,
E nós estamos imersos em problemas 24 horas por dia. Não estamos fora deste mundo. Sabemos a realidade que estamos. Estamos inseridos num contexto de muita dor e sofrimento. Os anos vão se passando, a dor vai aumentando e a gente vai passando por dificuldades. Mas eu quero dizer para você que Deus, Ele está trabalhando na vida daqueles que agradecem. Então eu te aconselho nesta noite, agradeça. Deus está trabalhando em nosso meio. E eu vou finalizar, irmãos, os versos de número 12 e versos de número 13, por gentileza, minha irmã. Verso de número 12. Muitos dos sacerdotes e levitas, já idosos, que viram a primeira casa, começaram a louvar e a chorar. Porque quando o povo está unido, os mais anciãos, estou vendo 2 anciãos ali, 4, né? Começam a agradecer a Deus e a chorar também. Deus envia um avivamento sobre os anciões da casa. A geração que viu a primeira casa começa a olhar e falar: Deus está trabalhando nesta casa e a gente vai voltar a ser uma casa grande, uma casa abençoada. Aleluia, eu estou sentindo a graça de Deus mais uma vez em um culto na Assembleia de Deus, irmão. Deus não se ausenta do lugar onde o povo de Deus o adora. Aleluia, quando os sacerdotes, os levitas, os chefes, eles começaram a olhar, aleluia, os idosos começaram a chorar em alta voz, aleluia, porque eles viram, e a Bíblia diz que eles choraram com vozes de júbilo e alegria. Eu profetizo alegria para os irmãos mais idosos desta casa. Eu profetizo que vocês vão testemunhar Deus agindo no nosso meio. Vão testemunhar jovens com os cabelos pretos como o meu, aleluia, seguindo os vossos passos. Eu profetizo que você vai olhar para jovens, aleluia, e vai falar assim: esse jovem está no caminho certo, esse é o caminho, o pastor Vanildo está no caminho certo, a obra de Deus está crescendo, aleluia. O Espírito Santo de Deus me manda dizer para você que está aqui nessa noite: tu irás testemunhar, aleluia, o que Deus está por fazer nesse lugar. Este lugar é um lugar de bênção, aleluia. Deus está trabalhando em nosso meio. E eu finalizo com o versículo do avivamento, porque tudo que começa com sacrifício termina com avivamento. Tudo que começa com obediência termina com avivamento. Tudo que começa com submissão termina com avivamento. Tudo que começa com rendição, aleluia, humildade, aleluia, serviço, aleluia. Quando o povo se une, quando começa com união, no final das contas tem júbilo. E a Bíblia diz no versículo de número 13, para a gente finalizar, a Bíblia diz: da maneira que não se discernia do povo as vozes do júbilo com as vozes do choro. Está escrito: as vozes do choro, porque o povo jubilava com altas vozes, e o som se ouvia de longe. O capítulo 3 é o capítulo da reconstrução do coração do povo de Deus. E eu profetizo que o teu coração vai ser reconstruído. Eu profetizo que você verá grandes coisas de Deus acontecer nesse ano. Esse aqui é só o primeiro domingo, irmão. Deus tem muito mais. Deus tem muito para fazer nesse mês com vocês. Deus vai abençoar vocês de uma forma extraordinária. Deus ama este homem, Deus ama este casal. Esse casal tem história, irmãos. Eu reconheço o ministério, a história desse casal, o quanto Deus usa o pastor Vanildo. E eu sei que aonde ele coloca a planta dos pés dele, Deus vai honrar, Deus vai abençoar, Deus vai fortalecer, Deus vai cuidar e vai zelar. E todos aqueles que estão debaixo dos cuidados do pastor Vanildo vão ser abençoados nesse lugar. Porque Deus tem uma obra muito grande com todos vocês. A vinda deste homem para cá não foi em vão, não é em vão. Deus está fazendo grandes coisas nesse lugar. Eu profetizo que o fim vai ser melhor do que o começo. Pode ser que agora nós estamos vivendo um momento difícil ainda, estamos reconstruindo. Muita coisa está precisando ser ajustada, está em processo de ajuste. Mas eu creio que Deus vai nos abençoar. Eu quero pedir aos irmãos, por gentileza, que se coloquem de pé. Posso, pastor?
nós vamos fazer uma oração, amém? E eu quero fazer uma pergunta aqui aos irmãos que estão aqui nessa noite. Existe alguém no nosso meio que precisa reconstruir a sua aliança, restaurar o seu altar individual, e que tem no seu coração a consciência, na sua mente, tá? A consciência fala, você precisa dar uma mudada. Todos os dias, irmão, nós todos que estamos aqui precisamos melhorar alguma coisa. Mas pode ser que alguém que está aqui no nosso meio está precisando um pouco mais e se sente também nessa necessidade. Tem alguém no nosso meio querendo fazer uma reconstrução da sua vida, reconciliar a sua aliança com Deus, ter o seu nome escrito no livro da vida, ter a sua vida transformada, a sua família restaurada? Tem alguém no nosso meio? Se tiver, vem aqui na frente, amém? No mais, nós vamos orar nesse momento e eu vou devolver a palavra a quem é de direito. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, eu te agradeço pelo privilégio de poder compartilhar uma mensagem aos teus servos aqui nessa noite. Ó Deus, debaixo das nossas limitações, nós estamos aqui, ó Deus, para te servir, para te adorar, para glorificar e exaltar o teu nome. E nessa noite, ó Deus, eu te agradeço, ó Pai, pela tua palavra. Eu quero te pedir em nome de Jesus, que o Senhor abençoe os teus filhos nesse lugar, que a mão do Senhor esteja, ó Deus, fortalecendo cada vida, cada família que aqui está. Ó Deus, honra, meu Pai, a esperança, a expectativa, a fé, a determinação do teu povo, que haja multiplicação. Este é o mês da multiplicação, e hoje, ó Deus, nessa noite, ó Pai, nos entrega uma chave de prosperidade, a obediência, o caminho, a submissão, a restauração da nossa família. Abençoa o nosso lar, abençoa a nossa casa, abençoa os nossos familiares, amigos, aqueles que necessitam de um cuidado especial. Toma em tuas mãos toda esta igreja, todo esse rebanho, e o Senhor possa zelar pela vida de cada um, usar os teus servos. Ó Deus, nos ensina a te amar, nos ensina a obedecer a tua palavra, nos ensina a seguir os teus passos conforme a tua verdade, em nome de Jesus, amém? Muito obrigado a todos, que Deus abençoe e devolva ao nosso pastor, em nome de Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs.